Sim, tá tudo pronto. A segunda parte dessa história espetacular começa aqui e agora, a respeito da história de Janaína, essa moça que foi obrigada pelos pais, por pudor dos pais, excesso de brio talvez, vergonha na cara. Então esses pais fizeram-na aceitar viver uma farsa, de que o filho que ela deu à luz quando tinha 15 anos, na verdade não era filho dela. Mas como assim, Paulinho? Tem que ouvir a história. Você já ouviu a parte 1? A parte 1 dessa história? Então ouça, por favor. Essa parte 1 está aqui no nosso canal para que você venha para essa parte, que é a parte 2. O meu irmão, ele na verdade era meu filho. A história de Janaína, uma história muito interessante. Eu quero que você ouça do começo ao fim, para que você entenda o quanto que a gente vira refém de alguma coisa que a gente cria, inventa, mente. Não dá para entender quem é vítima e quem é algoz nessa história. Mas eu quero que você entre no âmago dessa história e que viva comigo todas essas emoções. Tudo pronto, já vou contar a segunda parte. Antes de eu iniciar, quero pedir a você que seja membro do canal, se inscreva no canal, seja membro, porque quando você se torna membro, você assina pelo canal. Isso para nós é muito especial, perfeito? Acione o sininho para que você seja comunicado e comunicada a respeito das nossas histórias. E se inscreva aqui no canal sempre. Um lembrete importante que eu vou fazer aqui agora. Nós temos um segundo canal que eu chamo de Mistérios da Meia-Noite. Então as histórias assim improváveis, as sobrenaturais, as misteriosas estão nesse segundo canal do Paulinho. Você tem um link aqui abaixo do nosso vídeo. Você tem um link nesse canal que te leva direto para lá. Você pode procurar esse segundo canal como A Verdade de Cada Um. Coloca aí Paulinho, uma pessoa, A Verdade de Cada Um, que você chega no segundo canal, onde você ouve as histórias misteriosas. É importante que você vá lá também. Então nós temos esse canal das histórias chamadas de amor, uma mais linda que a outra, as histórias que se tornam exemplos de vida, e nós temos um segundo canal das histórias misteriosas, algumas até de terror. Se você gosta do gênero, você tem que dar uma passadinha lá. E há outras histórias espetaculares por lá também. Perfeito? Isso posto, digo-lhe, prepare o seu coração para as coisas que eu vou contar, porque o segundo capítulo, a segunda parte dessa história espetacular, aqui no canal, acabou de começar. Rádio Emoção, Paulinho Boa Pessoa. A Verdade de Cada Um. Vamos viver hoje a segunda parte dessa história incrível, fantástica e maravilhosa. A história que nos é narrada por ela, a nossa querida e amada Janaína. 3 semanas, Paulinho. É assim que eu começo a segunda parte da minha história. 3 semanas era o tempo que me separava do altar. E também o tempo que parecia se encurtar diante da vida da minha mãe. A doença da mamãe avançava sem piedade. A quimioterapia havia levado dela os cabelos, a radioterapia levou o ânimo e o tumor, ele não era contido. Ele parecia uma fera raivosa e voraz. Se espalhava pelo corpo da mamãe
e lhe roubava até a respiração, que é tão prazerosa. Esse simples ato de respirar, respire você que está ouvindo aí. Não é simples? Fala a verdade. É uma coisa que a gente faz automaticamente sem perceber. Valorize esse momento. Respire mais uma vez, ó. Isso. Porque isso é maravilhoso quando se tem saúde. E é péssimo de se fazer quando a saúde se esvai. Eu havia conversado com os médicos sozinha, longe dela, e o médico foi direto. Janaína, sua mãe... ela está num estágio muito avançado da doença. O tumor é agressivo e incurável. O que nós podemos fazer é aliviar a dor e oferecer uma dignidade para ela. Mas a verdade é que a sua mãe chegou ao fim da vida. Prepare-se. Como se fosse possível preparar o coração para perder uma mãe. Naquela noite eu voltei para casa e fiquei olhando para o Bruno. Vocês sabem, o Bruno não é meu irmão, o Bruno é meu filho. Eu fiquei olhando o Bruno dormir. Ele estava chegando 12 anos. O corpo já se alongando, a voz começando a mudar. Mas para mim ele continuava sendo aquele bebê que um dia eu coloquei nos braços. Mas não como filho, embora fosse. Como irmão. Ele dormia tranquilo, sem imaginar que a vida ainda guardava verdades capazes de despedaçá-lo. Sim, ele me chamava de Mana. E eu amava ser chamado assim, porque era alguma coisa que se misturava com mãe, mana. Eu sorria, mas por dentro meu peito queimava. Porque eu era, na verdade, a mãe dele. Na manhã seguinte, eu fui me encontrar com o Miguel, meu noivo. A gente tinha marcado um encontro na nossa casa dentro do condomínio Costa Verde. Sim, eu já falei que a família do Miguel é uma família bem situada na vida. O pai, dono do supermercado, onde eu trabalhava como caixa, inclusive. Então, nós íamos morar num condomínio respeitado na cidade. O Costa Verde era muito bacana, um lugar cercado de árvores, com ruas calmas e pássaros que cantavam como se não existisse dor no mundo. Fui lá me encontrar com ele para os últimos toques da casa. Muitos dos padrinhos, muitos dos convidados já tinham mandado os presentes. E nós estávamos ajeitando tudo na casa, vocês sabem como é. Essas coisas, às vezes, elas a gente consegue interceder um pouco. Miguel, nesse encontro, segurou minhas mãos, olhou fundo nos meus olhos e falou com calma: Janaína, nós precisamos conversar sobre o Bruno. Meu coração disparou, eu respirei fundo. O que é que tem, o Bruno? Ele pigarreou como quem mede palavras. Seu irmão é um bom menino, eu sei, eu gosto muito dele. Mas com a sua mãe doente, talvez fosse melhor ele ficar na casa de vocês por enquanto. Aqui vai ser só o começo da nossa vida, sabe? Nós dois juntos. Aquele nós dois me cortou por dentro. Já fui direta. Miguel, você não entende. Falei até apertando as mãos dele. Minha mãe não tem muito tempo, Miguel. E eu quero que ela esteja perto de mim nesses dias. Que ela veja meu casamento. Lógico. A sua mãe é um lugar de honra. Não, mais do que isso. Que ela veja o meu casamento e que ela sinta que não será esquecida. E o Bruno precisa vir comigo. Ele balançou a cabeça preocupado. Mas Janaína, logo de cara, assim, um menino de 12 anos no meio da nossa lua de mel, na nossa rotina.
Eu não sei se é isso que vai ser bom para nós. De repente a gente, não estou dizendo que você está abandonar, não. A gente pode contratar alguém para ajudar a sua mãe. Uma cuidadora, uma pessoa que entenda de lidar com pessoas doentes. E cuida do Bruno também. Pelo menos você fica tranquila. Sabe o que é? Eu estou querendo propor para você uma viagem de lua de mel. Não é momento, não é momento, Miguel. E foi aí que a minha voz endureceu. Não é momento, Miguel. E saiba uma coisa muito importante: o Bruno não é um peso. O Bruno, ele é a minha vida. E minha mãe está morrendo. E eu não vou deixar os dois sozinhos agora. Miguel respirou fundo, me olhando sério. Então você está dizendo que se eu não concordar, não tem casamento? Eu engoli seco, mas respondi sem vacilar. É isso mesmo. Ou eles vêm comigo, ou não há casamento. O silêncio que veio depois foi de cortar o ar. Um sabiá cantava numa árvore ao lado, como se zombasse da tensão que havia entre nós. Miguel levantou-se, andou pela varanda, passou a mão pelos cabelos inquieto, depois voltou, colocou-se diante de mim e com a voz embargada falou: Tá bem, Janaína. Dona Bernadette e o Bruno virão morar conosco. Tá legal. Tudo bem. As lágrimas escorreram no mesmo instante. Eu abracei o Miguel, mas meu coração, mesmo agradecido, sabia que a vida a partir dali não seria simples. 3 semanas depois, eu estava no altar da capela da nossa cidade, dizendo meu sim, vestida de branco, com um véu leve cobrindo o meu rosto. Caminhei até Miguel. Ele sorria nervoso, apaixonado. E ninguém ali, absolutamente ninguém, desconfiava do peso que eu carregava. Ao fim da cerimônia, aplaudida por amigos e vizinhos, senti que uma parte de mim queria acreditar num recomeço. Mas quando eu olhei para o banco onde o Bruno estava sentado de mãos dadas com a minha mãe, frágil em sua cadeira de rodas, a mamãe, eu soube, meu destino estaria sempre ligado ao destino deles. E assim, quando nós nos abraçamos após a cerimônia, eu falei para eles, Bruno e a mamãe, eu os amo com toda a força do meu coração. E vocês virão morar comigo. Uma vida que ninguém imaginava estar sendo construída sobre um segredo tão doloroso, porque afinal de contas vocês sabem o grande segredo. Eu sabia que cedo ou tarde a verdade bateria à nossa porta. Naqueles primeiros dias, na nova casa, só um detalhe importante eu dizer: devido ao estado da mamãe, a festa, fizemos uma festa, mas não com aquela grandiosidade que pretendia, por exemplo, o Miguel, o seu Otávio, o pai dele. Eu mesma pedi que fosse algo mais simples. Bem, naqueles primeiros dias na nova casa, tudo parecia um recomeço para mim e para o Bruno. A casa não era imensa, mas era uma casa boa no condomínio. Tinha uma varanda de frente, onde o vento corria leve no fim de tarde. Era ali que eu sentava com ele depois que ele vinha da escola para ouvir suas histórias de menino. E olha que ele falava sem parar. Contava sobre o futebol, dos amigos, das broncas da professora. E eu escutava cada palavra com o coração cheio, como se estivesse ouvindo uma música feita só para mim. Mas dentro de mim
A adaptação não foi tão simples assim. Eu precisava sorrir, me mostrar firme todos os dias. Para os vizinhos, para os conhecidos, para qualquer pessoa que viesse bater a nossa porta. Aí eu tinha que ser a irmã mais velha, responsável, aquela que cuidava do caçula com carinho e rigor. Só eu sabia o peso da verdade escondida. E a minha mãe também. Só nós duas. O fardo que eu carregava no silêncio. Bruno, por sua vez, parecia não estranhar nada. Foi como se tivesse nascido por aquele lar, para aquele quintal com pés de laranja, goiaba e manga. 12 anos. É o final da infância, né? Mas é uma delícia. Ele corria, brincava, ria. E eu ficava observando, pensando que, de alguma forma, Deus tinha colocado em minhas mãos uma segunda chance de ser feliz. Aos poucos, a gente foi criando uma rotina diferente com a minha vida de casada. Eu trabalhava ainda lá no supermercado, agora não mais na função de caixa. Meu marido achou melhor me colocar como supervisora. Vantagem de quem é esposa do filho do dono. À noite, eu ajudava o Bruno nas suas tarefas. Havia dias em que a gente ficava ali conversando, batendo papo, mas nós tínhamos muito amor um pelo outro. Independente dele entender que eu fosse a sua irmã, a mais velha, ele sempre soube me dar amor. E a minha manifestação de amor por ele, vocês imaginem o tamanho. Eu tinha assim medo, sabe? De alguém desconfiar, medo de um deslize da minha parte, medo de perguntas que talvez eu não soubesse responder. E depois que o Bruno dormia à noite, eu me deitava na cama e ficava olhando para o teto, imaginando se um dia esse segredo viria à tona. Mas diante dele, eu não deixava transparecer absolutamente nada. Era a irmã mais velha. Era só sorriso, só cuidado, só afeto. Ele me chamava de Mana. Eu gostava. Fazia isso com tanto orgulho. E assim, entre alegrias simples e preocupações escondidas, a gente foi se adaptando à nova vida. Bem, mas havia uma coisa muito importante a ser cuidada. A doença da minha mãe piorou. Eu já esperava, os médicos tinham avisado que essa fase final seria dura. As dores estavam cada vez mais fortes e não havia remédios que aliviassem por completo. Chegou um momento, e eu estou falando agora de 1991, chegou um momento em que precisaram internar a mamãe. Eu sabia, lá no fundo eu sabia que era só o começo da despedida. Um dia, quando eu entrei no quarto do hospital, a mamãe me chamou com um olhar diferente. Sabe aquele olhar que atravessa a gente? Eu percebi na hora que vinha coisa séria. Foi quando ela pediu com a voz já fraca, mas firme: Janaína, minha filha, traz o Bruno. Eu preciso conversar com vocês dois. Você traz o Bruno? Trago, mamãe. Trago, sim. Sabe, naquele momento, minhas pernas fraquejaram. Meu coração disparou dentro do peito, porque eu pensei: será agora? Será que finalmente ela vai contar a verdade? Será que esse segredo vai sair da sombra? Eu tremi, eu temi, mas ao mesmo tempo sabia, dia menos dia, aquilo teria que acontecer. Então eu respirei fundo, segurei lágrimas e prometi a ela que traria o menino.
No dia seguinte, fomos os dois. Bruno entrou no quarto devagar, meio assustado, com aqueles aparelhos ligados no hospital, cheiro de remédio, com a imagem de mamãe tão frágil deitada na cama. O Bruno segurava a minha mão com força e eu senti que as mãozinhas dele suavam. Ele estava buscando coragem em mim. Como tantas vezes aconteceu na saída da escola, quando os meninos o perseguiam. Quando ele tinha algum problema, quando ele estava com febre. Eu sentia que as mãozinhas dele suavam, especialmente nos momentos assim de risco. E ele sempre apertava as minhas mãos em busca de coragem. Naquele momento ele pressentiu o momento, que o momento seria difícil. E ele apertava a minha mão exatamente assim. Aí a minha mãe abriu um sorriso cansado, estendeu a mão para ele e falou: "Vem cá, meu filho. Vem cá, meu filho." Ele se aproximou e ela começou a falar. Nessa hora, meu coração levou aquele solavanco pelo medo do que a mamãe iria dizer. E ela começou: "Bruno, você precisa ouvir a mamãe. Olha, filho, eu talvez não esteja mais aqui por muito tempo, mas eu quero pedir que você seja obediente. Obediente à sua irmã. Confie nela, porque ela te ama de uma forma especial, como eu sempre te amei. Eu sou capaz de dizer que a tua irmã, ela te ama tanto quanto eu te amo, porque ela está no lugar..." A minha mãe parou e eu também parei. Vai ser agora, porque ela está no lugar de sua segunda mãe. Não foi. Ela está no lugar de sua segunda mãe. Eu não sei porquê, mas quando eu ouvi aquilo, meu sangue ferveu por dentro. Eu virei o rosto para minha mãe e lancei assim um olhar duro, como quem cobra: "Mãe, sabe?" Eu olhei para ela querendo dizer o seguinte: "Mãe, fala a verdade. É agora, fala a verdade, chega de esconder." Mas ela desviou. Fingiu que não viu, fingiu que não entendeu meu olhar duro e continuou dizendo as mesmas palavras para o Bruno. "Promete para a mamãe que você vai respeitar a sua irmã, Bruno. Promete que você vai ouvir o que ela disser. Fala isso para a mãe. Eu preciso escutar de você." E Bruno, com apenas 12 anos, entendeu aquilo sim como uma despedida. Os olhos dele se encheram de lágrimas. Ele se jogou nos braços da mamãe e a abraçou apertado e disse baixinho: "Eu prometo sim, mãe. Eu prometo sim, mãe. Eu vou obedecer, minha mana." Foi um momento tão forte que eu não consegui conter as lágrimas. Ali os dois se abraçaram, se beijaram e eu fiquei em silêncio, respeitando aquela cena. Mas dentro de mim eu gritava: a minha mãe desperdiçou a última chance. A última chance dela dizer a verdade para ele. Quando a visita acabou, eu levei o Bruno de volta para casa. Ele estava emocionado, calado, abraçado em mim o caminho inteiro. Deixei ele seguro, mas eu tinha um propósito comigo: voltar para o hospital. Eu precisava falar com a minha mãe. Eu precisava, nem que fosse a última vez, olhar nos olhos dela e cobrar. Por quê, mãe? Por que esconder até o fim? Por que não dizer a verdade?
Entrei no quarto do hospital, fechei a porta e fiquei olhando para minha mãe deitada. Ela parecia tão pequena naquela cama, tão frágil, mas eu sabia que ainda restava nela a força de quem sempre comandou a vida da gente. Então eu me aproximei, segurei a mão dela e fui direta. Mãe, por que a senhora não falou nada pro Bruno, mãe? Era hora. E ele precisava ouvir a verdade da sua boca, mãe. Ela baixou os olhos, respirou fundo, mas ficou em silêncio. Aí eu continuei sem aliviar. A senhora esqueceu, mãe? A senhora esqueceu que foi a senhora que tramou tudo? Ficaria mais fácil para a senhora contar. Contar que até treinou com uma parteira para fazer o meu parto. Que fingiu uma gravidez inteira, usando panos, enchimentos na barriga. Enganou a vizinhança, enganou a cidade inteira. Tudo isso para esconder a vergonha, para esconder de todo mundo que o Bruno era meu filho. Mãe, a senhora era a pessoa indicada para falar para ele a verdade, mãe. A senhora era a pessoa certa para falar para ele. Ela fechou os olhos. Uma lágrima desceu pelo canto dos olhos. Mas eu estava tomada por algo que nem eu mesma controlava. Eu precisava dizer: e tudo por quê, mãe? Sempre a mesma história. O que as pessoas vão pensar? O que vão falar? Eu falei quase que cuspindo as palavras. Eu sei que a ideia partiu do papai, a senhora aceitou, ou foi o contrário, sei lá. E eu, que era só uma menina, eu tive que engolir o choro e fingir ser irmã do meu próprio filho a vida inteira, mãe. Dona Bernadette tremeu os lábios. Eu apertei mais a mão dela e falei, dura como nunca: mãe, até mesmo nesse momento, nesse último momento da sua vida, a senhora se acovardou, mãe. Me desculpa, mas a senhora se acovardou. Minha mãe então abriu os olhos vermelhos, marejados, virou o rosto para mim e falou: não, filha, não foi covardia. Eu fiz o que eu achei que eu precisava fazer, ser feito. E eu pensei em você de novo. Assim como eu pensei em você quando você tinha 15 anos, Janaína. 15. Como é que você ia criar uma criança sozinha? Como você ia encarar a cidade? Os seus colegas de escola? Eu fiz por você, para poupar você, sempre por você e sempre por amor a você. Eu não queria que você ficasse falada. Não se esqueça, nós estávamos em 1979. Tudo bem que em 91 as coisas mudaram, mas era 1979. Você queria virar a putinha da escola? É isso? Porque as pessoas iam te chamar disso. Os rapazes iam entender que você estava liberado. Os homens tratam as mulheres assim. Quando os homens ficam sabendo que uma menina já teve filho, para eles, lógico, a maioria deles, a menina está liberada. Passa até a ser uma obrigação da menina. Se não sair com eles, tá fazendo doce. É assim que você queria ser tratada? Eu fiz por amor a você. Foi por amor a você. Não pense que foi fácil colocar aqueles enchimentos de pano na minha barriga e sair dizendo para todo mundo que eu estava grávida. Não pense que foi fácil eu treinar para fazer o parto do meu próprio neto filho.
Eu não me acovardei. Eu te protegi de novo. Eu balancei a cabeça com raiva e tristeza misturadas, mas ela continuou tentando se defender. Agora não faz diferença, minha filha. O Bruno já acreditou nessa história a vida inteira, que ele era meu filho, e não é justo arrancar isso dele agora. Ela respirou fundo e tossiu e completou. E também agora tem o Miguel, seu marido, ele não sabe a verdade. E olha, por mais moderno que o mundo esteja nesse 91, o Miguel simplesmente pode não entender. E de repente acabar com um casamento que mal começou. Eu ia falar alguma coisa, mas foi ela que me pediu. Você imagina, Janaína? Ele pode te deixar, pode olhar para o Bruno com outros olhos, pode não querer carregar esse peso. E aí, vale a pena? Eu chorei, mas não respondi. E foi então que ela disse o que nunca mais saiu da minha memória. Não faça isso, Janaína. Não complique a sua vida, nem a vida do Bruno, nem a vida dos filhos que você ainda vai ter. Assim como foi até aqui, que continue sendo. Ele acha que é seu irmão, então continua achando. Ele tem amor, ele tem cuidado, ele tem você. Você o ama e isto basta. Ela me apertou a mão com pouca força que tinha e pediu, olhando dentro dos meus olhos. Promete, Janaína. Me promete que nunca vai contar, que vai guardar esse segredo com você. O Bruno não precisa saber. Ele é feliz do jeito que ele é. Eu senti meu peito arder. Eu queria gritar. Eu queria dizer que ela estava errada. Estava errada. Mas vendo a minha mãe ali, no fim da vida, tão fragilizada, eu não falei nada disso, eu só chorei. As palavras dela ecoavam com um peso. Promete, Janaína. Promete que você nunca vai contar. E naquele quarto de hospital, com o coração rasgado, eu fiquei em silêncio. Como quem cala consente, sei lá o que ela entendeu. Voltei para casa depois da conversa e o peso do conselho da minha mãe ainda martelava na minha cabeça. Nunca conte a verdade, Janaína. Ele não precisa saber. Você vai estar ao lado dele sempre. Não complique a vida de ninguém. E principalmente a sua. Tudo que eu fiz foi por amor. Por amor a você. Você não ia virar a putinha da escola. Caramba, será que a minha mãe estava certa? Eu caminhava pela sala, olhando para o chão, tentando organizar meus pensamentos, mas era impossível. Cada frase da minha mãe, cada palavra que ela disse, me atravessava ao mesmo tempo que eu entendia a razão dela. E eu sentia uma raiva silenciosa. Como podia alguém ter tanta coragem de decidir a vida do outro, como ela tinha, ao mesmo tempo que ela me amava? Lógico que minha mãe me amava. Aquela mulher que ao mesmo tempo me amava, e eu sabia que a cabeça dela pensava de um jeito diferente da minha cabeça e da cabeça de tantos que estão me ouvindo agora, caramba, mas a forma dela encarar a vida. E foi nesse turbilhão que Bruno chegou correndo. Eu falo dos dias que se seguiram, olhos marejados sem saber direito como lidar com a gravidade da situação. Ele se aproximou, segurou a minha mão e falou: Mana, fala a verdade. Essa conversa da mamãe comigo e você foi uma despedida, né? Eu engoli seco. Senti que aquele talvez fosse o momento perfeito. Meu coração até acelerou. Eu poderia naquele instante abrir o jogo,
pelo menos ele teria a chance de falar ainda com a mamãe viva. Porque eu entendi o seguinte: quando ele contasse, ele ia querer falar com a mãe. E ela ainda estava viva, embora muito frágil. A minha mente se encheu de coragem por um segundo. Bruno, você tem razão. Eu disse, escolhendo as palavras com cuidado. A minha mãe está no fim. Eu falei a minha mãe de propósito, cada sílaba pesada com emoção, tentando preparar o terreno para o que vinha depois. Quando eu disse a minha mãe, assim dividindo as sílabas, ele me olhou assim, com os olhos grandes e esperançosos, esperando que eu completasse. Mas naquele momento, o telefone da casa tocou. Era um toque estridente cortando o silêncio. Em 91, sem celular, cada toque tinha o peso de uma notícia que podia mudar tudo. Eu corri até o aparelho. Quando atendi, a voz do hospital veio quase como um sussurro cruel. Janaína? O momento que eu vou passar pro Dr. Afonso. Oi, Janaína. A dona Bernadette, a sua mãe, acabou de falecer. E naquele momento eu senti o chão sumir sob os meus pés. A dor da perda da minha mãe e tudo que ela representava na minha vida. Não vinha sozinha essa dor. Também se esvaía a última chance de esclarecer qualquer dúvida do Bruno. A última chance de ao menos permitir que ele falasse com a minha mãe sobre tudo. Acabava ali de desaparecer para sempre. Então eu fiquei imóvel, ouvindo o silêncio que se seguiu. Bruno, ele viu que eu atendi o telefone e fiquei paralisada, me chamava preocupado, mas eu só consegui sentir o vazio no peito. Cada segundo daquele instante se agravou na minha memória. A vida seguindo, a morte levando a oportunidade que nunca mais poderia ser recuperada. E naquele momento eu entendi de vez que o segredo, que a mentira que carreguei desde que Bruno nasceu, agora estava completamente sozinha comigo. Agora só restava uma pessoa no mundo que sabia de tudo. Eu. E eu teria que proteger o filho que eu tanto amava, sem nunca ter revelado a ele quem eu era de verdade. Sepultamento da mamãe. Nunca é simples, nunca ninguém está preparado, né? O Bruno, mesmo tão novo, tão 12 anos, mantinha durante todo o velório o seu doce jeito cuidadoso, tentando me proteger daquela tristeza, porque ele sabia o quanto eu sofria. O quanto eu sofria. Teve um momento que ele, sabe aquela última homenagem? Que a gente joga aquela rosa sobre o caixão na sepultura. Teve um momento que o Bruno, ele atirou a rosa e eu fiquei prestando atenção nele, segurando inclusive a outra mão dele, e ele disse: "Pode ir em paz, minha mãe, que eu vou ficar com a minha segunda mãe."
e me olhou. E eu desabei a chorar, com aquele desejo de dizer para ele que eu não era a segunda mãe, que eu era a mãe e que ele estava se despedindo da avó. Será que um dia meu filho iria me perdoar por não ter se despedido direito da Bernadette? Veio a missa do 7º dia, o primeiro mês do falecimento. A minha menstruação que havia atrasado, mas eu acreditava isso tudo ao sofrimento daqueles últimos tempos. Era emocional. Mas naquele dia eu passei na farmácia e comprei um teste desses de gravidez. E fiz o tal do teste. Eu me lembro que foi num domingo. E olhando para ele com uma mistura de medo e esperança, meu coração disparava. Eu sabia que o Miguel não estava ali em casa. Ele tinha saído para fazer umas compras e passar no supermercado que abria também aos domingos. Enquanto eu esperava os minutos que pareciam horas, meu coração não parava de bater. Finalmente a janela do resultado se abriu. 2 linhas bem nítidas. Santo Deus, eu tô grávida. Eu tô grávida. Eu sentia uma mistura de lágrimas e riso, e tão confusa quanto intensa. Eu peguei aquele teste nas mãos trêmulas e pensei em como receber aquela nova vida que já estava crescendo dentro de mim. Quando Miguel chegou, eu ainda estava segurando o teste, incapaz de falar por alguns segundos. Ele me olhou do jeito dele, sorridente, e perguntou: Janaína, tá tudo bem? Respirei fundo, engoli um nó na garganta e falei com a voz embargada de emoção: Miguel, tá tudo bem. Nós vamos ter um bebê. Que é? O que você escutou? O que você ouviu? Nós vamos ter um bebê. O sorriso dele congelou por um instante e então se abriu como nunca antes. Ele me abraçou forte, me rodopiou pela sala como se o mundo inteiro tivesse parado para celebrar conosco. E o Bruno, vendo a cena, correu até nós, abraçando os nossos corpos e pulando também de alegria. Mana, você vai ser mãe? Vou, Bruno. Eu vou ser mãe. E eu? Não fui eu quem respondi, porque eu não tinha condição de responder. Quem falou foi o Miguel. Você vai ser titio, rapaz. Você vai ser titio. Você vai ser titio, rapaz. E naquele instante meu coração se encheu de felicidade, mas também, se eu pudesse falar a verdade que eu carregava há tanto tempo, o Bruno não ia ser titio, ele ia ser irmão. Mas de novo eu permaneci silenciosa, como uma sombra protegendo todos nós. E eu olhei para o Bruno, abracei assim o pescoço dele, o rosto ao mesmo tempo, sentindo que, mesmo sem revelação,
Ele estava feliz por ser aquilo que o Miguel havia anunciado que ele seria: titio. Por alguns segundos ainda pensei em abrir o jogo e em contar tudo, mas o olhar dele confiante e puro, o sorriso de Miguel, me lembraram o conselho da minha mãe. Às vezes, preservar o amor, a família, é mais importante do que revelar segredos. Às vezes, preservar o amor, a família, é mais importante do que revelar segredos. Eu sabia que por enquanto aquela seria a melhor escolha. Manter tudo como estava e permitir que a vida florescesse mesmo no meio de tanta dor e tanto silêncio. Não demorou muito tempo. Na ultrassonografia descobri que eu ia ter uma menina. E quando essa notícia chegou para o Miguel, meu Deus do céu, ele foi tocado, ele foi transformado. Uma princesa, ele dizia. Uma menina. Só que ele mudou. Como assim? Deve ter ficado feliz. Sim, ele ficou muito feliz, mas ele mudou com relação ao Bruno. E é sobre essa mudança do Miguel com relação ao Bruno, quando descobriu que seria pai de uma menina, que na verdade vai fechar num terceiro capítulo essa minha história. Que desde já eu convido vocês a acompanharem aqui, nessa emissora de rádio, no mesmo horário. Aqui, nesse canal. Não perca. Não perca o capítulo de número 3. Oi, Paulinho. Bom dia, Helena. Ah, não, ela tem que contar. A minha mãe foi criada com a avó, pensando que era mãe até os 10 anos. Mas com 10 anos, minha bisa contou pra ela. Ai, não pode não, Paulinho. Beijo. Bom dia, Paulinho, boa pessoa. Olha quem voltou, o Washington Santos. Ô, Paulinho, meu amigo, nossa, mas que saga essa história, hein? Tô aqui acompanhando ela, mas que saga. Que saga. Eu espero, sabe, que ela consiga falar pro menino, mesmo que ela fez a promessa pra mãe dela, porque a emoção dela tá muito animada. Ela tem esse desejo, esse anseio. Espero que ela consiga falar pra ele. Bom dia, Deus abençoe.